A Suprema Corte lidou com a concessão do governo em um caso aparentemente sem importância, envolvendo três viúvas que processaram a União após a morte de seus maridos em um acidente aéreo. Os maridos empregados da RCA e do Franklin Institute foram contratados pelo governo federal para testar um novo sistema eletrônico em uma aeronave militar. Infelizmente, para as viúvas, o avião era um B-29 Super Fortress, o mesmo modelo usado para lançar as bombas atômicas no Japão. Os soviéticos haviam realizado uma engenharia reversa do B-29 na forma do seu avião Tupolev Tu-4, e ele apresentava muitos dos mesmos defeitos de projeto. Quando o avião que transportava o marido de Patricia Renault caiu durante o voo de teste em Waycross, Georgia, as autoridades rapidamente afirmaram que a divulgação dos detalhes do voo poderiam revelar defeitos ao inimigo soviético. Em outras palavras, os advogados do governo argumentavam que os relatórios do acidente continham segredos de Estado, que não poderiam ser divulgados no tribunal sem colocar a segurança nacional em risco. Assim como outros privilégios especiais reconhecidos pela lei, o privilégio de proteger segredos de Estado exige que o juiz determine se ele deve ou não ser aplicado, e, em caso afirmativo, como o processo deve prosseguir sem revelar as informações sensíveis. Muitas vezes, o caso pode ser resolvido sem um julgamento completo, com o tribunal encontrando maneiras de contornar o privilégio para resolver as reivindicações da parte autora. Isso é exatamente o que a Suprema Corte fez no caso Reynolds, e as viúvas Phyllis Browner, Elizabeth Pilla e Patricia Reynolds aceitaram um acordo com o governo com base em evidências incompletas disponíveis no tribunal. Cada uma das viúvas recebeu cerca de $40.000, o que equivale hoje a aproximadamente $300.000. No entanto, 50 anos depois, a filha de Pilla descobriu que o acordo havia sido fruto de um escândalo. $40.000 era o preço que o governo estava disposto a pagar para enterrar três vítimas inocentes e uma verdade constrangedora. A filha de Elizabeth Pilla encontrou o relatório do voo na internet em 2003. Uma rápida leitura do documento mostrou que os segredos de Estado não tinham nada a ver com a defesa do governo no caso Reynolds. Na verdade, o B-29 era simplesmente um avião com um projeto perigoso, e o piloto, por falta de experiência, não conseguiu resolver uma falha durante o voo. Os relatórios sugerem que, nervoso, ele acionou o interruptor errado após a parada de um dos motores e, com o fogo se alastrando, não conseguiu manter o avião no ar. O governo invocou o argumento do segredo de Estado para evitar a revelação da verdade constrangedora do erro do piloto e se eximir da responsabilidade pela negligência no uso continuado da aeronave defeituosa. E o tribunal permitiu isso, dando origem ao que se tornou um grande escândalo no arsenal da administração atual. A Suprema Corte rejeitou o pedido de reoitiva no caso e o Tribunal Federal da Pensilvânia também recusou analisar a reivindicação. O governo federal abusou e fraudou três viúvas inocentes. A defesa dos segredos de Estado tornou-se uma espécie de lei e a administração atual se aproveita plenamente disso. Quando uma declaração de um funcionário do governo sem provas ou detalhes é suficiente para sustentar o privilégio legal dos segredos de Estado, o militar e o governo que o controla deixam de ser responsabilizados perante o povo ou os tribunais. Pior ainda, o governo foi além de simplesmente usar o privilégio para suprimir provas, como fez no caso do B-29, e passou a manipular os tribunais para encerrar casos por completo. Assim, ao ritmo da canção de guerra da administração Bush, o privilégio dos segredos de Estado trouxe o clamor da necessidade militar aos tribunais civis, onde o sagrado império da lei agora se afoga em um dilúvio de poder executivo extraconstitucional. Um grupo de advogados e estudiosos do direito se manifestou sobre o direito do judiciário de supervisionar as ações do poder executivo, apesar do crescimento da doutrina dos segredos de Estado. O projeto de Constituição, liderado pelos membros de escritórios de advocacia, professores e congressistas, realizou um painel de discussão em maio de 2007 e emitiu formalmente uma avaliação sobre essa doutrina. O painel incentivou o Congresso a aprovar uma lei que forneça aos tribunais diretrizes específicas para lidar com casos em que o governo invoca o privilégio do segredo de Estado. A declaração, intitulada Reformando o Privilégio dos Segredos de Estado, argumenta que, em especial, os juízes deveriam ter a capacidade de examinar em caráter sigiloso os documentos que supostamente contêm segredos, antes de aceitar a alegação do governo quanto à aplicação da defesa. Se possível, o autor da ação deveria poder prosseguir com o processo, mesmo em casos em que a doutrina seja aplicável. Embora suas propostas tenham sido ignoradas, o grande número de advogados que assinaram a declaração demonstra a gravidade do problema. Pode ser necessário um esforço coordenado entre poderes legislativo e judiciário para combater o abuso do privilégio.
Em 2006, o residente da Califórnia, Hepting, e outros 2 assinantes da AT&T, cientes da conformidade aparentemente precária da empresa com as exigências ilegais do governo federal para viabilizar um programa de vigilância sem mandato, entraram com uma ação contra a empresa, reivindicando indenizações pelas milhões de pessoas afetadas diariamente por esse programa. Hepting também solicita à corte que interrompa o programa, que compila registros de todas as chamadas telefônicas e o uso da internet dos assinantes ao longo de vários anos, em um banco de dados chamado DataNode. A cada dia útil, a AT&T transmite e armazena uma quantidade de dados que é mais de 200 vezes maior que toda a biblioteca do Congresso americano, a maior do mundo. Se a biblioteca fosse preenchida com esse volume de dados, ela se estenderia até aproximadamente a metade do caminho até a Lua. É uma violação do nosso direito à liberdade de expressão garantido pela primeira emenda, ter que conduzir cada conversa como se agentes do governo estivessem ouvindo. Imagine ter o governo federal em uma chamada de conferência enquanto você conta ao seu cônjuge sobre os planos para o jantar ou conversa com seus filhos. E quanto às conversas casuais com amigos ou ligações para o seu advogado, contador, médico, padre, rabino ou imã? À medida que as ações judiciais contra a AT&T e empresas similares são resolvidas, não há muito que possamos fazer em relação aos programas de olhos e ouvidos vigilantes da NCA. Programas como o Z-Phone permitem que usuários de computador realizem chamadas protegidas e criptografadas pela internet, mas são extremamente complexos, pouco intuitivos. Telefones pré-pagos são uma alternativa para quem se preocupa ou para quem está em situações de gestão de risco. Entende-se que o principal argumento dos autores da ação Hepting é tentar incluir os milhões de outros assinantes afetados no processo, a fim de dar peso às suas reivindicações e fortalecer o ataque contra o programa de vigilância da NCA. O governo agiu rapidamente e se juntou à AT&T como réu. Preocupado com o foco na sua espionagem ilegal e secreta, o governo invocou o privilégio de segredo de Estado na tentativa de abortar o caso antes mesmo de começar. Em um desfecho surpreendente, o juiz de responsabilidade e transparência conseguiu superar o privilégio do governo, permitindo que Hepting apresentasse provas contra a AT&T, embora o tribunal tenha observado que segredos de Estado poderiam impedir a obtenção de algumas evidências. O tribunal rejeitou o uso do privilégio de segredo de Estado como um meio de impedir que os casos chegassem a julgamento. O juiz Volker, juiz federal em São Francisco, Califórnia, nomeado pelo presidente Ronald Reagan, escreveu na decisão do caso Hepting: o tribunal leva a sério seu dever constitucional de julgar as disputas que lhe são apresentadas. Recusar-se a enfrentar uma alegação de segredo seria abdicar desse dever. Citando a decisão amplamente divulgada da Suprema Corte dos Estados Unidos em Hamdi contra Rumsfeld, o juiz Walker alertou para o crescente poder do ramo executivo. Por mais que a Constituição dos Estados Unidos conceda certos poderes ao executivo em suas relações com outros países ou organizações inimigas, em tempos de conflito, é imperativo que se preserve o equilíbrio entre os 3 poderes quando estão em jogo liberdades individuais. Os tribunais nem sempre foram tão conscientes da importância de enfrentar o poder executivo quando se trata do privilégio de segredo de Estado. Em um estudo realizado na Universidade do Texas, constatou-se que o governo utilizou esse privilégio apenas cerca de 12 vezes entre 1953 e 1977, mas entre 77 e 2001 foi invocado mais de 60 vezes, e nunca havia sido superado até encontrar o juiz Walker. Com a aprovação do governo caindo para menos de 20%, o ramo executivo tem agora um incentivo ainda maior, talvez até maior do que antes, para encobrir escândalos e políticas e programas questionáveis e possivelmente ilegais, usando a doutrina do sigilo. O governo chegou até mesmo a manipular a doutrina para bloquear uma patente de inventor em um caso bizarro envolvendo a Lucent Technologies, uma empresa de telecomunicações que se originou da AT&T. Um inventor, French, que criou um dispositivo para conectar tubos de forma semelhante ao USB, firmou um acordo com a Lucent para aplicar a tecnologia em dutos submarinos de fibra ótica para uso potencial do governo e militar. O design, inspirado na estrutura interligada de uma bola de tênis, valia pelo menos $500 mil em taxas de licenciamento para parceiros da French. Contudo, após um ano de colaboração com a Lucent, a empresa notificou French e seus parceiros de que não pagaria nada, e depois ofereceu a French apenas $100 mil, um valor bem abaixo das expectativas e possivelmente milhões aquém do valor real do dispositivo. O ângulo da Lucent, com a aprovação de uma agência federal, foi recorrer ao segredo de Estado em favor da empresa. O secretário da Marinha, Richard Danzig, afirmou que a defesa de French dos seus direitos de patente em tribunal poderia causar danos extremamente graves à segurança nacional. O juiz federal do caso, Richard Weber, examinou privadamente os documentos do governo para determinar se o privilégio de segredo de Estado se aplicava, revisando cerca de 26 mil documentos e concluindo que, de modo geral, constituíam um segredo de Estado, bloqueando efetivamente todas as reivindicações de patente contra a Lucent. O Tribunal de Apelações
federal manteve a decisão do juiz Weber. French e seus colegas receberam pouco por seus esforços além de publicidade e simpatia da mídia. As manobras da Marinha talvez tenham protegido um projeto militar, mas negligenciaram indiscutivelmente o direito constitucional de French de controlar sua própria invenção. Diante das revelações de material classificado, no caso Reynolds, French certamente se questiona se seus fundos de aposentadoria não foram usados para encobrir algum constrangimento americano ou outro escândalo de governo. O governo chinês criou um conjunto de temas que não podem ser divulgados na mídia por serem relevantes para o segredo do Estado. Mas o que de fato se qualifica como tal na China? Informações sobre desastres naturais, estatísticas de mortos ou feridos em guerras, dados sobre crise de saúde pública, planos de uso nacional do solo, até mesmo relatórios meteorológicos e declarações sobre qualidade ambiental são considerados segredos de Estado. Isso significa que um governo pode punir um jornal, uma emissora de televisão ou um site chinês por publicar informações sobre uma enchente, por exemplo. Os tribunais existem como um contrapeso ao poder executivo e, se não agirem de forma independente, todos nós caminharemos em direção à tirania. Esse será um regime em que o maior terror virá de dentro de nós mesmos, envolto em capas de irmão mais velho, Big Brother, adornando com nossa bandeira e provavelmente carregando algo mais. Não impeçam um único ato de tragédia. Eles podem ser úteis para identificar o culpado após o crime cometido e podem ser incriminadoras em um tribunal, mas raramente evitam que a tragédia aconteça. Basta olhar os atentados de 2005 no metrô de Londres. O ato de terrorismo ocorreu mesmo com o Reino Unido possuindo mais câmeras de vigilância do que qualquer outro país, com mais de 4 milhões de monitores em edifícios governamentais, metrôs e parques. Tudo o que as câmeras puderam fazer foi mostrar depois o trajeto dos terroristas antes de eles matarem tantas pessoas inocentes. Por que é que nós entregamos as nossas garrafas de água e tiramos os sapatos no controle de segurança dos aeroportos? Por que devemos tolerar esse processo de triagem lento, ineficaz, invasivo, que se tornou parte de nossa vida cotidiana desde o 11 de setembro? Essas intrusões em nossa viagem de lazer e negócio seriam menos ofensivas se fossem baseadas em necessidade, em esquemas de defesa racionais para proteger a nossa segurança. Mas, como é que confiscar garrafas de água, globos de neve, robôs Transformers, enquanto se permite a entrada de armas letais e doenças, protege de fato a nossa segurança? E quão eficaz é manter uma lista de 500 mil suspeitos domésticos de terrorismo em relação a realmente capturar terroristas? A lista de itens proibidos pela TSA muda diariamente, o que demonstra a natureza improvisada e muitas vezes misteriosa desse programa. No momento em que escrevo, frascos de medicamentos com uso médico, incluindo aqueles específicos, são permitidos, mas outros itens, como líquidos em excesso, por exemplo, são restritos. Já vi agentes confiscarem até leite de bebê na portaria, o que, de certo modo, é um tanto irônico, já que o leite é essencial para a nutrição. Nathaniel Hatholt, um estudante de 24 anos da College em Greensboro, Carolina do Norte, não estava convencido de que as longas filas, a digitalização e a vigilância em aeroportos realmente impediam o terrorismo. Nathaniel resolveu testar o sistema de segurança. Tentou transportar itens que simulavam um kit de bomba e um explosivo por meio dos pontos de controle. Apesar das afirmações da TSA sobre segurança e rigor, ele conseguiu passar 3 vezes tranquilamente por aeroportos em Raleigh e Baltimore. Ele também teve a diligência de enviar um e-mail para a TSA destacando as falhas, mas a mensagem foi ignorada por quase um mês. De fato, Nathaniel só enfrentou acusações quando seus kits de bomba foram descobertos em aviões. Agora ele aguarda o julgamento por portar uma arma escondida a bordo de uma aeronave, enquanto está proibido de viajar de avião e de frequentar aeroportos. Em 2003, 5 funcionários do Departamento de Segurança Interna demonstraram que a TSA era tanto falha quanto incompetente. Um grupo de terroristas simulados decidiu testar os controles de segurança no Aeroporto Internacional de Logan, em Boston. Levaram uma bagagem de mão, com facas, uma arma e um explosivo, passando por máquinas de raio-x e detectores de metal sem nenhum problema. A equipe, Missão Impossível, conseguiu transportar essa bagagem sem dificuldades e a manteve no compartimento superior do avião. O aeroporto Logan aprimorou suas medidas de segurança em resposta a um suposto plano terrorista no aeroporto JFK, mas a efetividade dessas mudanças ainda é incerta. Se é tão fácil levar armas a bordo, talvez a gente só precise esconder nossos itens proibidos no congelador antes de passar pelo controle. E aí, pelo menos, não seremos pegos quando o passageiro ao lado disparar sua bomba aprovada pelo governo. Em 11 de junho de 2007, a agente do serviço secreto Monica Emerson dirigiu-se ao controle de segurança no Aeroporto Nacional Reagan, acompanhada de seu filho de 19 meses para pegar um voo para Reno, Nevada. Emerson não levava nenhum item restrito, exceto um copo infantil com cerca de 120 ml de água. Ao perguntar se a água era própria para bebês, uma dúvida que não constava nas regulamentações da TSA nem no vocabulário comum, um agente exigiu que Emerson descartasse a água e retornasse depois. Emerson recusou-se a sair, chamando o procedimento de estúpido e tentando beber a água ela mesma.
derramando-a ao remover a tampa. Um policial fez com que a agente limpasse a água das mãos e dos joelhos e a ameaçou de prisão por colocar o público em risco. Enquanto era levada sob custódia, acompanhada por 4 policiais e agentes da TSA, Emerson foi interrogada e mantida por 40 minutos e a família perdeu o voo para Nevada. O histórico da TSA não é exatamente exemplar e sem precedentes. Em maio de 2007, autoridades do Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, Georgia, descobriram que um cidadão americano estava viajando pelo mundo com uma cepa resistente de tuberculose. Imagine que é uma terça-feira. Você teve um dia longo de trabalho e tudo o que quer é relaxar e passar um tempo de qualidade com sua família. No momento em que a chaleira começa a apitar, há batidas fortes na porta da frente. Você olha pelo olho mágico e vê 3 homens grandes de terno. Talvez você tenha feito algo ilegal, talvez não. Eles ameaçam arrombar a porta se você não abrir. Com choque e terror nos olhos, seus filhos se escondem atrás da mãe, que tem lágrimas nos olhos enquanto você é algemado, arrastado para fora de casa e jogado no compartimento traseiro de um veículo blindado. Você foi transportado para uma base militar e mantido em confinamento, sem acusações, sem acesso a advogados e proibido de contatar sua família. Você foi submetido a técnicas de interrogatório, tanto psicológicas quanto físicas. Após um tempo, você está quebrado e derrotado e confessa qualquer coisa que dizem que você fez, apenas para que talvez, eles não estuprem e torturem sua esposa e seus filhos, como tem ameaçado. Em seguida, eles usam sua confissão para condená-lo à morte. Oh sim, você é branco. Você é um católico irlandês que veio para a América para estudar e está residindo no país legalmente. Que comece a indignação. Mesmo os mais leais e patriotas apoiadores de Bush terão dificuldade em defender essa violação tão flagrante e severa das liberdades constitucionais básicas. A comunidade internacional fica chocada e faz apelos, e todos os jornais escrevem: isso não é a Rússia soviética, com editoriais denunciando o abuso do governo em relação ao direito constitucional ao habeas corpus. O direito ao habeas corpus é o poder da Constituição que impede que o governo, sob o manto da noite, nos sequestre de nossas camas e nos mantenha confinados em uma cela pelo resto de nossas vidas, ou até por um dia, sem nunca saber o que fizemos ou ter a oportunidade de obrigar o governo a provar nossa culpa. É a base de todos os direitos, porque sem ele não teríamos o direito de contestar violações injustas à nossa privacidade, liberdade de expressão, religião e devido processo legal. Isso abrange os direitos que nos impedem de viver em um estado perpétuo de medo de que o nosso governo possa apagar nossa existência, caso decida fazê-lo. Infelizmente, a administração Bush utilizou seus inúmeros e brilhantes juristas para desenvolver uma forma de evitar as garantias constitucionais e criar uma brecha que o torna imune a acusações sem um processo adequado, ao mesmo tempo em que criaram um sistema extrajudicial que concede ao Poder Executivo o poder exclusivo de determinar que o indivíduo é um combatente inimigo. Uma vez designado como tal, você é privado de seus direitos de habeas corpus, podendo ser levado e detido indefinidamente, sem acusação. Se eventualmente houver acusações, o julgamento será conduzido não por um júri imparcial, mas por altos oficiais militares do próprio governo que o capturou. Boa sorte! O acesso a um advogado civil independente é praticamente impossível, e esquecer ver as provas do governo contra você. A falta de indignação do povo americano diante do encarceramento indefinido de qualquer pessoa potencialmente relacionada à Al-Qaeda ou ao Talibã equivale à autorização de campos de internamento islâmicos. Hoje, o governo federal age como se qualquer pessoa de ascendência do Oriente Médio ou qualquer seguidor da fé islâmica fosse um possível bombardeiro suicida, um discípulo de Osama Bin Laden. Certamente isso pode fazer com que muitos norte-americanos de origem do meio oeste se sintam mais seguros, mas e os muçulmanos do Oriente Médio? Se você apoia o presidente Bush e concorda que terroristas não merecem os mesmos direitos dos cidadãos americanos que cumprem a lei, talvez você não veja problema. Terroristas são mal, mas o problema é que o Poder Executivo e seus tribunais militares detêm autoridade total para rotular alguém como terrorista e mantê-lo preso indefinidamente, sem qualquer evidência de envolvimento em atividades terroristas. Com a guerra ao terror em pleno andamento, o governo dos Estados Unidos começou a enviar suspeitos de terrorismo e combatentes inimigos para o campo de detenção naval em Guantánamo, Cuba, conhecido como Gitmo. Gitmo foi projetado para ser um buraco jurídico, pois está fora do território dos Estados Unidos e a equipe de Bush decidiu que Gitmo também operaria independentemente das leis norte-americanas. O Departamento de Defesa criou a Comissão Militar de Guantánamo, um tribunal composto por militares para julgar os detidos em Gitmo, e apenas o oficial presidente da comissão, entre os 5 membros, precisava ser advogado. As comissões militares não seguiam as regras dos tribunais dos Estados Unidos nem o Código Uniforme de Justiça Militar, um sistema jurídico para militares norte-americanos. Escapando do escrutínio do sistema legal dos Estados Unidos, os detidos eram mantidos indefinidamente, sem acusação e submetidos a técnicas de interrogatório torturantes. Por 3 anos, Gitmo operou sob o radar de grande parte do público americano.
Membros do Poder Legislativo e a população em geral apoiaram o plano do presidente de erradicar o terrorismo e permitiram, sem restrições, que o Poder Executivo adquirisse autoridade total para isso. Porém, em 2004, a verdade veio à tona. Representantes legais de Yasser Essam Hamdi, um cidadão norte-americano detido em segredo e torturado no Afeganistão em 2001 e mantido preso por 3 anos sem acusação, conseguiram levar o caso à Suprema Corte, questionando a legalidade legítima e a privação ilegal do direito de habeas corpus. O governo alegou que tinha poder para manter alguém preso indefinidamente, sem acusações e sem qualquer supervisão judicial, desde que fosse considerado um combatente inimigo por uma comissão militar. A Suprema Corte disse, de jeito nenhum, dos 9 juízes, 8 defenderam a Constituição, afirmando que cidadãos norte-americanos, mesmo classificados como combatentes inimigos, não podem ser detidos sem as proteções básicas do devido processo legal. Notificação de acusação, acesso a um advogado e direito a um julgamento rápido. Após a decisão do caso Hamdan versus Rumsfeld, o mundo obteve um momento de vitória e a política legítimo desmoronou rapidamente. No caso Rasul versus Bush, a Suprema Corte rejeitou o argumento do governo de que qualquer pessoa detida fora do território americano estaria sujeita exclusivamente às autoridades das comissões militares. Além disso, determinou que os tribunais federais norte-americanos têm autoridade de julgar petições de habeas corpus apresentadas pelos detidos em legítimo. Em 2006, a Corte, no caso Hamdan versus Rumsfeld, esclareceu ainda mais o alcance da autoridade executiva sem restrições. A opinião da Corte focou em 3 pontos cruciais. Primeiro, o presidente não tinha autoridade para instituir comissões militares sem o consentimento do Congresso. Segundo, mesmo que possuísse tal poder, as comissões militares eram ilegais devido a desvios substanciais da lei de guerra, violando tanto o Código Uniforme de Justiça Militar quanto as Convenções de Genebra. E, por fim, a Corte deixou claro que, ao contrário da decisão do Tribunal Inferior, que na época tinha em seu quadro um futuro indicado por Bush para a Suprema Corte, o que se tornaria o chefe de justiça, as Convenções de Genebra se aplicavam sim a Gitmo. Após isso, a equipe do governo voltou à mesa de trabalho e elaborou um novo plano para salvar suas ideias de estar acima da lei. O resultado foi a Lei de Comissões Militares de 2006, MCA 06. Embora várias emendas tenham sido propostas antes da aprovação final do projeto, incluindo uma que encerraria a autoridade da lei após 5 anos, outra que proibia técnicas específicas de interrogatório, como o waterboarding, e uma que preservaria o habeas corpus. Todas essas emendas foram derrotadas. O projeto foi aprovado nas 2 casas do Congresso e sancionado pelo presidente Bush em outubro de 2006. A MCA 06 basicamente propunha anular todas as decisões da Suprema Corte com a aprovação do Congresso, exceto em casos muito raros, já que é extremamente difícil e o índice de sucesso é mínimo para o Congresso, por meio de legislação ordinária, revogar ou substituir decisões da Suprema Corte sobre os direitos garantidos pela Constituição. Ao tentar fazer isso com a MCA 06, o Congresso concedia ao presidente autoridade exclusiva para instituir comissões militares, isentando-as das normas do Código Uniforme de Justiça Militar, das disposições de habeas corpus e, em geral, das proteções das Convenções de Genebra contra a tortura e tratamento desumano. De acordo com o coronel Stuart Harrington, um especialista em inteligência militar designado pelo Pentágono para avaliar os interrogatórios no Iraque, 6 a cada 10 prisioneiros podem ser convencidos a falar sem uso de qualquer medida de pressão, quanto mais técnicas cruéis e humilhantes. Na verdade, muitos envolvidos em atividades terroristas têm tanto orgulho de suas ações e do que representam que irão admitir livremente, vendo isso como uma espécie de honra perversa. Já os outros 4, sobre o risco de tortura, vão dizer ao interrogador exatamente o que ele quer ouvir, mesmo que isso signifique inventar completamente a história. É possível obter qualquer confissão se a tortura for intensa o suficiente, como disse o ex-agente Robert Bayer à ABC News. Durante 2 semanas, Ibn al-Shakir al-Libi, um instrutor paramilitar da Al-Qaeda, foi submetido a técnicas de interrogatório progressivamente mais agressivas por forças americanas e egípcias. Por fim, depois de ser submetido ao waterboarding, seguido de outras torturas e deixado nu numa cela durante a noite, sendo molhado repetidamente com água gelada, al-Libi acabou dizendo aos interrogadores o que eles queriam ouvir, que o Iraque havia treinado membros da Al-Qaeda para usar armas bioquímicas. Essas declarações foram usadas pelo presidente Bush como prova de uma ligação entre Saddam Hussein e a Al-Qaeda, justificando a invasão do Iraque. Mais tarde, foi comprovado que al-Libi havia fabricado a confissão devido ao medo e para evitar mais torturas, mas o presidente Bush baseou-se no que ele disse e apresentou isso como verdade ao povo americano. Apesar do fato de que a credibilidade das informações obtidas por meio da tortura é questionável, uma investigação da FBI em janeiro de 2007 sobre alegações de abusos contra os detidos em Gitmo revelou que práticas de interrogatório cruéis e desumanas continuavam. O relatório mostrou que os guardas de Gitmo se gabavam de espancar detidos, descrevendo isso como uma prática comum.
Os documentos também registraram mais de 2.000 incidentes de abuso e maus-tratos, incluindo prisioneiros colocados em posições fetais no chão ou pendurados pelas mãos no teto, exposição prolongada a extremos de temperatura, música alta, luzes intermitentes, choques elétricos, privação de comida e água e o controverso processo de afogamento simulado, conhecido como waterboarding. O relatório também incluía relatos de tortura psicológica severa, abrangendo uma variedade de técnicas voltadas para a sexualidade, humilhação dos prisioneiros e profanação de suas crenças religiosas. Um desses relatos mencionava que uma guarda feminina manuseou as genitálias de um homem açoitado e espalhou sangue menstrual nos rostos dos detidos. Outro interrogador militar supostamente confidenciou a um agente do FBI que se disfarçou de padre católico para batizar um prisioneiro e jogar o Alcorão no vaso sanitário. É assim que seu governo age.